E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Continuando com nossos estudos sobre assuntos de engenharia, hoje nós iremos prosseguir falando sobre como dimensionar fossa séptica. No estudo de hoje, iremos dimensionar um tanque séptico de seção circular. Então, vamos aos estudos. O enunciado do nosso exemplo nos diz que desejas dimensionar um tanque séptico para atender uma edificação do tipo residencial de padrão médio. A edificação conta com 2 quartos sociais e 1 quarto de serviço. O proprietário deseja realizar a limpeza do tanque a cada 3 anos. No local da edificação, a temperatura no mês mais frio é de 18 graus Celsius. Por questões arquitetônicas, a geometria do tanque séptico deve ser circular. O primeiro questionamento que nos vem quando nós pegamos um exercício deste tipo é saber por onde começar. Esse é um dos maiores problemas que são encontrados na resolução de exercícios de engenharia. E eu já digo para vocês, nós iremos começar organizando os dados. Isso mesmo, vamos pegar o nosso enunciado e destacar os dados que o nosso enunciado nos ofereceu. Dessa forma, nós iremos facilitar a visualização dos dados que já foram fornecidos e sabermos quais são aqueles que nós desejamos encontrar. Vamos fazer aqui o nosso resumo de dados. E este resumo de dados vai nos acompanhar ao longo de toda a resolução do exercício. Feito isso, nós iremos para o nosso passo inicial, que é o cálculo de população. Como nós estamos trabalhando com uma edificação residencial, nós iremos utilizar a fórmula que diz que N é igual a 2QS mais Q serve. Só um lembrete. Para facilitar o entendimento do exemplo de hoje, é fundamental que você já tenha assistido o vídeo anterior, em que nós falamos sobre como dimensionar fossa séptica e apresentamos um roteiro de cálculo. Neste vídeo, foram apresentadas todas as fórmulas e tabelas que serão utilizadas na resolução do exemplo de hoje. Continuando, vamos fazer a substituição na nossa fórmula, onde o 2 é da fórmula, esse vezes 2, que é o número de quartos sociais, mais 1, que é o número de quartos de serviço. Encontramos, então, a nossa população igual a 5 habitantes. Vamos para o segundo passo, que é o cálculo de volume. Nós iremos dimensionar uma fossa séptica de câmara única. Então, iremos utilizar a fórmula que é dada na NBR 7229, onde o volume é igual a 1000 mais N, abre parênteses, C vezes T, mais K vezes LF, fecha parênteses. Com isso, nós iremos utilizar as tabelas para encontrarmos essas variáveis. Na tabela 1, nós iremos encontrar o nosso C, que é a contribuição de área de esgoto, e o LF, que é a contribuição de lodo fresco. Para isso, nós iremos utilizar o tipo de edificação, que neste caso é uma edificação residencial de padrão médio. Vamos aqui até a coluna que trata dos prédios, iremos encontrar a linha referente à residência de padrão médio, caminhamos até a coluna de contribuição, iremos encontrar que o nosso C é igual a 130 e o nosso LF é igual a 1 litro. Agora, vamos para a tabela 2, onde nós iremos encontrar o período de detenção. Para encontrarmos o período de detenção, nós temos que calcular a nossa contribuição diária. O CD, que é a nossa contribuição diária, é igual ao C vezes o N. O C é a nossa contribuição de esgoto, que nós encontramos no passo anterior, e o N é a nossa população. Fazendo a substituição, nós temos um CD de 150 litros. Vamos encontrar aqui a linha referente ao valor de 150 litros, que é da contribuição diária até 1.500 litros, significa que de uma contribuição diária de 1.500 litros ou menos, nós iremos utilizar essa linha. Com isso, encontramos um T, que é o tempo de detenção, igual a 1 dia. Utilizando a tabela 3, iremos encontrar o nosso fator K, que é a taxa de acumulação de lodo. O K ele depende do nosso intervalo de limpeza, que neste caso vai ser de cada 3 anos, e a temperatura no mês mais frio do local da construção do tanque séptico, que para o nosso exemplo é de 18 graus Celsius. Vamos aqui à nossa coluna de temperatura e identificamos onde está contido
o 18 graus Celsius, que aqui é o nosso T, que é 18, está entre 10 e 20, e vamos até a coluna de intervalo de limpeza e encontramos a linha de 3 anos, que foi dado no nosso enunciado. Onde acontecer a interseção da nossa coluna e da linha, será o valor do nosso K, que aqui encontramos um K de 145 dias. Encontrados todas as variáveis, iremos substituí-las na fórmula para então definirmos o nosso volume, que neste caso obtivemos um volume de 2.375 litros. Ao dividirmos este valor por 1.000, iremos encontrar o nosso volume em metro cúbico, que é igual a 2,375 metros cúbicos. Agora iremos utilizar a tabela 4, onde essa tabela irá nos oferecer a profundidade útil mínima e a máxima, dependendo da nossa faixa de volume útil. No passo anterior, encontramos o nosso volume útil igual a 2,375 metros cúbicos. Vamos até a coluna de volume útil, encontramos a linha que contém o valor de 2,375 metros cúbicos, que neste caso é essa faixa aqui, que vai até 6 metros cúbicos, e encontramos a nossa profundidade mínima de 1,20 m e a profundidade máxima de 2,20 m. Em geral, é comum nós utilizarmos como altura útil a média desses dois valores. Ao fim, encontramos uma altura útil de 1,70 m. O próximo passo é encontrarmos a área útil. A fórmula da área útil nos diz que a área útil é igual a V sobre o HU, onde V é o volume útil e o HU é a altura útil. Fazendo as substituições, encontramos que a nossa área útil é de aproximadamente 1,40 metros quadrados. O quarto passo é encontrarmos as dimensões internas. Como estamos dimensionando uma fossa circular, a nossa fórmula do diâmetro interno vai ser esta. Só lembrando que o diâmetro interno mínimo exigido pela norma é de 1,10 m, ou seja, caso nosso diâmetro calculado seja menor que 1,10 m, nós adotaremos o diâmetro como sendo 1,10 m. Fazendo a substituição, encontramos que o nosso diâmetro interno é de aproximadamente 1,35 metros. O quinto passo é nós encontrarmos as características constitutivas, que para o nosso caso vai ser o HC, que é igual à altura constitutiva, e o DC, que é o diâmetro constitutivo. Para encontrarmos a altura constitutiva, nós temos a fórmula que é a altura constitutiva, que é o HC, igual a HU, que é a altura útil, mais S, que é a separação atmosférica, mais ET, que é a espessura da tampa do nosso tanque, mais EF, que é a espessura do fundo do nosso tanque. A norma nos diz que o S, que é a separação atmosférica, deve ter um valor mínimo de 30 centímetros. Então, nós iremos utilizar o valor de 30 centímetros para o nosso dimensionamento. O ET e o EF, para este exemplo, serão iguais a 10 centímetros. Fazendo a substituição, encontramos uma altura constitutiva de 2,20 metros. Para o cálculo do nosso diâmetro constitutivo, nós temos a fórmula que diz que o DC é igual a D, que é o diâmetro interno, mais 2EP. O EP é a espessura das paredes do nosso tanque séptico, que para este exemplo será igual a 10 centímetros. Fazendo as substituições, chegamos a um valor de DC igual a 1,55 metros. E com isso, encerramos o nosso dimensionamento. Aqui apresento a vocês uma vista em planta e uma vista em corte, que nos mostra os detalhes do nosso tanque séptico. Devemos observar aqui este círculo tracejado. Este círculo aqui representa a nossa abertura de inspeção. E a norma exige que a abertura de inspeção tenha um diâmetro mínimo de 60 centímetros. Aqui nós temos a nossa separação atmosférica, que é a mínima exigida pela norma, que é de 30 centímetros. Outro ponto importante que deve ser destacado é o desnível necessário entre a canalização de entrada do esgoto bruto e a canalização de saída do efluente líquido. A norma exige que este desnível seja de, no mínimo, 5 centímetros. Com isso, encerramos o nosso estudo de hoje. No próximo estudo, irei dimensionar um tanque séptico de seção retangular e aguardo vocês. Bons estudos e até breve.